É um privilégio de estar encerrando esta campanha que já se estendeu aí por mais 7 dias, e é um privilégio, né, estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, que a palavra é dele, não é minha. Nesse momento, né, nos esvaziamos e podemos encher do Espírito Santo do Senhor, amém? Vamos abrir então o tema da campanha, Neemias 4, amém? Capítulo 4, vou estar lendo o 6 e o 7. E depois peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias também, capítulo 12, amém? Quando temos uma boa obra, quando edificamos algo, quando colocamos algo no coração para fazer com alegria, o Senhor nos ensina, o Senhor fala que Ele dá a vitória. E aqui não foi diferente. Quando nós lemos o livro de Neemias, que é um livro assim, que colocamos para a nossa vida mesmo, como ser liderar uma obra, como liderar uma organização, e aqui não foi diferente. Quando colocamos o propósito no coração e Deus na frente, numa barreira, não há derrota, somente a vitória, se assim você se permanecer focado em Cristo. Amém? Vou estar lendo aqui o livro de Neemias, versículo 6 e o 7, depois vamos para o 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os azulitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo. Vamos para o capítulo 12, vamos estar lendo o 27 e a igreja o 28, amém? Capítulo 12, versículo 27 diz assim: E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. 28. E assim ajudaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Jericó, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba, Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. 30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Amém? Pode se assentar, a igreja, as palmas do Senhor. Essa campanha se encerra hoje, mas para a nossa vida. Nós podemos aplicá-la todo dia, o tempo todo, porque ela nos ensina a vigiar constante, vigiar o tempo inteiro. E aqui nos ensina isso, que para fecharmos as brechas é preciso nós estarmos constante em vigilância. Amém? E aqui, quando falamos aqui no capítulo 12, houve uma celebração pela construção dos muros. Ali nós vemos no capítulo 4, que Neemias colocou o propósito no seu coração. Ele foi até o fim, só que também, para se ter a vitória, também tem os obstáculos. Foi quando levantaram-se Sanbalat e Tobias, para poder tirar ele do foco. Nós sabemos aqui que na dedicação dos muros foi feita uma cerimônia importante. Foi convocado todos os sacerdotes, levitas e todo o povo, pois devia ser feito com alegria e louvores, reconhecendo, não pela glória deles, mas reconhecendo que o Senhor, que havia dado êxito nessa reconstrução, e é uma reconstrução histórica, porque foram apenas 52 dias, parando para pensar em uma obra que, para a reconstrução de uma cidade, né, vamos dizer, leva muito mais tempo, mas quando todos estão engajados com o mesmo propósito, quando todos estão com alegria fazendo o que um propósito do seu coração, e Neemias ali liderando, mas também ajudando o seu povo.
ali foi feito esse feito histórico de 52 dias de construção da cidade, a restauração. E a cidade estava fortificada e o povo unido. E o Senhor foi o tempo todo com Neemias, porque nós vemos no começo que Neemias orou o tempo todo e colocou o Senhor na frente. Neemias teve constante oração para pedir orientação, para pedir discernimento, para pedir a direção que nós precisamos. Quando temos que fazer algo, pedir sempre a direção do Senhor, se Ele vai estar ou não. A presença dEle que vai estar, é a presença dEle que vai nos direcionar para fazer algo. Então, com esse êxito, eles fizeram uma cerimônia nesse dia para poder celebrar com júbilos, celebrar com alegria. Só que antes, o que foi feito? Eles convocaram os levitas, sacerdotes, para passarem primeiro para a purificação. E nós sabemos que para passar para a purificação é preciso se dedicar também. Ali foi feita uma consagração para poder fazer, para prestar o melhor culto ao Senhor, para prestar a melhor celebração para o Senhor. Nós sabemos que se santificar, se preparar, porque as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Como os pastores falaram aqui, a partir daqui para dentro, você se desligar totalmente lá fora e se conectar com Deus. Porque a partir do momento que você está aqui, o seu problema vai continuar, mas o seu Deus também está cuidando lá também. Aleluia. Então, se nós colocamos isso no coração, de poder se desligar, somente se conectar a Deus, a situação continua. Mas o Deus que você serve não é maior que os problemas que você tem. Amém? Se santificar, se preparar. E no livro de 1 Crônicas 13, ele diz que eles trouxeram a Arca da Aliança, só que quando Davi foi trazer a Arca da Aliança, ele não consultou a Deus. E houve, em vez de celebração, houve luto, houve morte. Seria mais fácil a gente consultar a Deus primeiro ou fazer as coisas da nossa maneira? E como é que nós estamos consultando a Deus? Será que estamos aqui somente de ouvinte, como os pastores falaram? Ou se estamos consultando Deus de verdade? Senhor, vai na minha frente. Senhor, cuida dessa situação. O Senhor vai estar nesse negócio? Se não, eu não irei. Só irei se a sua presença irá comigo. Amém? Quando há dedicação, muitas das vezes, quando não há direção de Deus, muitas das vezes nós frustramos. Foi como essa Arca da Aliança. Então precisou acontecer algo ali de ruim para poder Davi se preocupar e consultar o Senhor. Capítulo 15 diz que Davi ele convoca todos novamente. Agora vocês deverão consagrar-se e trazer a Arca do Senhor, pois não tínhamos consultado como proceder. E para se ter ações de graça, para prestar seu melhor, se purificar, se consagrar e se dedicar com alegria. Será que nós estamos realmente com alegria fazendo algo aqui para o Senhor? É uma pergunta que eu deixo para a igreja. Isso trazendo para mim, primeiramente, porque corta em mim. Será que estamos aqui somente como 50% ou 100% fazendo para o Senhor? O livro de Romanos 12 diz assim: que a melhor maneira de um servo de Deus se recomendar para a obra do Senhor é dedicar. Assim faziam os sacerdotes e levitas. E no livro de Romanos diz assim: quando o Senhor colocar algo no seu coração, mas faça o seu melhor para Ele. Se é ministrar, versículo 7, se é ministrar, se é ensinar, haja dedicação em si. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos, mas cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, e segui a hospitalidade.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Glória a Deus, Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E esse é o segredo de como fazer. O segredo de como Neemias agiu. Ser uma pessoa de coragem e temente a Deus. Nós estamos tendo coragem de enfrentar situações. Neemias, ele deixou a situação que ele estava, vivia no palácio, para poder cuidar, se preocupar com o outro, se preocupar com o próximo, se preocupar com uma cidade que estava totalmente devastada. Mas ele colocou o Senhor na frente em tudo e os seus planos foram bem sucedidos. Quando nós colocamos o Senhor na frente, nossos planos, não há barreira e não há impedimento, porque Ele está no controle de tudo. Amém, querido? No versículo 43 diz: estavam alegres, porque Deus os alegrara, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Depois de passar pela purificação, depois de eles prestarem melhor e cantarem louvores ao Senhor, a alegria era tanta que contagiava outras pessoas. E nós, trazendo para nós temos que ser luz lá fora, para que a pessoa olhar para você e saber que tem Deus na sua vida. Você resplandecer, você nem precisa abrir a boca. É somente o Senhor olhar para você e saber. Aí vai o servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui, entrando um pouquinho nessa... Tem uma outra passagem que o Senhor colocou no meu coração, onde fala das muralhas de Jericó. Josué capítulo 6. Vou estar lendo aqui alguns versículos, onde o povo se uniu também, juntamente com Josué, para poder derrubar aquela muralha, porque aquilo foi ordenância do Senhor. Nós vemos em Neemias que era para reconstruir, só que aqui o Senhor ordenou Josué. Josué que foi ali um auxiliar de Moisés, porque Moisés, quando faleceu, ele já tinha alguém preparado para assumir o lugar dele. Ele somente, se fosse esperar Josué, se Moisés tinha falecido, Josué não devia ter tomado a rédea, tomado a atitude, como nós estaríamos? Será que ia esperar? Ah, não. Deus levantou aquela pessoa, eu vou ficar aqui, deixa Deus usar ela. É assim que nós devemos agir? É muito fácil a gente olhar por que usa tal pessoa, por que Deus abençoa tal pessoa, por que não abençoa. Mas se Josué estava aqui com propósito também, e ele foi até o fim, tanto que somente ele, entrou na terra prometida. Entre milhões e milhões de pessoas, somente dois alcançaram a promessa. É muito fácil a gente olhar, por que tal pessoa chegou agora? Ela está sendo abençoada. Mas vai ver o que ela está passando, vai ver o preço que ela está pagando. É muito fácil a gente julgar, olhar com nossos olhos e ver por que tal pessoa que chegou agora está sendo levantada por Deus. E nós sabemos que aqui, na empresa pode existir isso, mas na casa de Deus a gente tem que estar unido. Nós sabemos que temos que estar unidos aqui o tempo todo, não é somente olhar para tal pessoa que foi levantada por Deus, porque foi levantada por Deus, não foi levantada por ninguém. Se não estiver contente, vai reclamar com Deus. Sabe? Não tem que questionar por que tal pessoa está sendo usada, por que tem, sabe? Nós temos aqui a casa do Senhor para estar em união com alegria, estar unidos, vestir a camisa realmente. Se for para a gente receber exortação, se for para a gente se corrigir, vamos vestir a camisa também, porque nós somos uma família, igreja. Glória a Deus. E aqui, no livro de Josué, eu vou acabar entrando aqui, não sei porque eu falei isso, mas já chega, sabe? Nós temos que estar unidos, nós temos que ter ali a comunhão, a união com o seu povo. Se é numa empresa, a gente faz o melhor. E para Deus, a gente só dá 50%. É muito triste porque
Quando Deus quer abençoar a gente, Ele dá por completo. Agora a gente chega a questionar Deus por tal situação, aí fala, tá bom, filho, então vamos fazer o seguinte, você volta para o final da fila e vou abençoar aquele que chegou primeiro e está fazendo o melhor. Já pensou a gente receber isso do Senhor? Quando foi falado aqui na quarta-feira, se a gente está quente ou frio, é melhor estar como? E no morno, será que é melhor a gente ser vomitado pelo Senhor? Já pensou você ser rejeitado pelo próprio Pai, o próprio Pai te rejeitar, porque você não está dando frutos, como foi na palavra de abertura, não está dando frutos, não é para mostrar para ninguém, é para mostrar para Deus, porque Ele nos amou, a morte dele foi por nós, Ele nos amou primeiro, Deus entregou o Filho dele. Se nós colocarmos isso no nosso coração, trazer para nós, como seria se a gente olhar o nosso Filho ser pregado numa cruz? E para Jesus, como é que foi? Mas Ele aguentou tudo calado, aguentou toda a humilhação. Será que nós somos capazes de aguentar tudo isso? Glória a Deus. E aqui, no livro de Neemias, livro de Josué, capítulo 6 diz: E assim foi como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiros, diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguiam. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado a ordem: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que o dia em que eu vos diga, gritai, e não gritarei. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levantaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas. E os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim, rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Porque que cada dia era rodeado. Nesse dia, o número 7 representa a perfeição, né? E ali eles rodearam 7 vezes para poder derrubar aquela muralha, somente com a voz, porque não foi, era algo impossível de conquistar. Na verdade, Deus tinha dado a cidade de Jericó a eles, mesmo antes de começar a marchar em torno das paredes. Foi quando o povo de Deus, pela fé, seguiu os mandamentos de Deus, que os muros de Jericó caíram. Não foi o grito. A gente pensa que, como diz o texto, não foi o grito, mas foi pela fé. Foi pela fé. Uma das formas de fecharmos as brechas é a obediência. Fazer o que precisa ser feito. Neemias também teve essa atitude de sair de onde estava para fazer a obra, para poder pensar no outro. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E Josué aprendeu com Moisés como é ser um bom líder. É nós olharmos e temos um exemplo para dar. Mas a gente olhar com o olhar de Deus, o olhar espiritual. Falou: Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer na tua casa? Não somente olhar. Tal pessoa está ali, está fazendo a obra, deixa ela, eu vou ficar aqui sentado. Só que Deus não quer isso. Ele quer um povo alegre, Ele quer um povo de pé marchando para poder fazer com alegria. Não é servir de qualquer maneira. A nossa posição nesse momento é estar debaixo da direção de Deus.
Para derrubar as nossas mudanças, nossas muralhas de impedimento, é preciso, muitas das vezes, ficar em silêncio. Aqui diz que a ordem deles era ficar em silêncio até que ele tinha dado o momento certo para você gritar. É você ali marchando, passando as dificuldades e ficando em silêncio. Você marchando no segundo dia e ficando em silêncio. Você marchando no terceiro dia e ficando em silêncio. Mas quando chegar no momento certo e você bradar com a sua voz, pela fé, você será vitorioso. Ela será a muralha do seu impedimento, as muralhas que te impedem não vão ficar de pé, porque é pela fé, é somente pela fé. Assim como nós estamos estudando em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, como o pastor tem falado grandemente, ali eles precisaram de um intercessor para poder conquistar aquela cidade. Foi quando ali ele coloca Raabe, e ela é citada como uma dos heróis da fé. Raabe, ele faz questão, a Bíblia faz questão de citar que era uma prostituta, mas foi através dela que se manifestou tanto a fé dela, como também foi possível eles continuarem marchando, entrarem na cidade para poder fazer. Às vezes, de quem menos esperamos é aquele que nos ajuda. Por causa da sua decisão, Deus abençoou Raabe e mudou o seu destino. Antes ela era uma prostituta, depois ela se casou com um israelita, a família dela foi salva e se tornou a mãe de Boaz, que era a bisavó do rei Davi e estava aí na genealogia de Jesus. Como Deus foi grandioso na vida dela. Deus salvou a família dela. Quando nós lembramos lá no livro de Atos, que quando Paulo e Silas derrubaram, houve terremoto na prisão, eles não apenas fugiram. O prisioneiro chegou até eles porque ele iria se matar, e ele falou: o que eu preciso ser feito? Somente crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E somente aqui, e através dessa fé dessa mulher, que ela foi citada como uma das heroínas da fé. Pela fé dela, ela pôde não somente salvar a vida dela, mas salvar toda a família. Houve uma grande mudança na vida da família dela. Glória a Deus. E pela fé, como diz lá em Hebreus 11, a meretriz não morreu com os incrédulos que tinham desobediência a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Ela e sua família sobreviveram. E é muito importante nós termos essa consciência que Deus às vezes usa a vida de tal pessoa para poder ser alcançada a outra vida. Portanto, nós temos que estar de pé, nós temos que estar fazendo a boa obra do Senhor, mas também zelando pela nossa família. Se a gente está de pé aqui hoje, você está sendo a sua coluna, a coluna da sua família. Que outras vidas possam ser alcançadas também, assim como a de Raabe. Ela ali seguia a idolatria, ela seguia, estava ali numa perdição, mas ela habilitou 2 espiões para poder ali esconder na casa dela. E o diferencial que foi na vida dela, que a partir do momento que ela viu a grandiosidade de Deus, de abrir o mar vermelho, ela disse que sentiu temor por esse feito. Ela começou a sentir esse temor de Deus. E para nós temos sentido esse temor de Deus, igreja? Porque não é muito fácil a gente estar aqui. Aqui não é somente um clube, aqui é uma casa do Senhor. A gente tem que estar aqui pelo temor. A gente tem que entrar por aquela porta e dar o seu melhor para Ele. A sua melhor adoração, o seu melhor que você tem. Você tem o seu melhor para dar. Então, igreja, essa palavra que o Senhor me deu é algo assim. Hoje encerra essa campanha, mas que para nós, todos os dias, a gente tem que fechar as brechas pela obediência, pela fé, pelo temor do Senhor. É somente isso, porque Ele fará grandes coisas, mas a gente tem que estar debaixo da obediência dEle, estar debaixo da direção dEle.
quando Deus levanta as pessoas, assim como Josué, quando ele diz, os discípulos foram ali com ele. O Senhor, que Deus possa abençoar, assim como abençoou Moisés. Eles ali deram aquele apoio para ele. É certo que depois das dificuldades eles se afastaram, eles se reclamaram, eles não alcançaram a terra prometida, somente ele. Mas, naquele momento, ele estava dando apoio, estava sentindo apoiado pelos discípulos. Então, para nós temos que levar isso para o nosso coração, de estar junto, estar apoiando, estar em união e comunhão com o irmão. Não somente virar as costas. Bem, e eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Podemos nos fortificar, porque para nós fecharmos todas as brechas, para derrubar os obstáculos da nossa vida, como essas muralhas, a gente é preciso ter pela fé e pela obediência. Amém? As palavras do Senhor.